nós sabemos que o centro da circunferência tem coordenadas 2 e 1, e que o raio da circunferência é 5. Né? Então, na reta G tem a equação é 3x menos y mais 5 igual a 0. Vamos aqui. O A vale 3, o B vale menos 1 e o C vale 5. Então, vamos agora calcular a distância entre a reta G e o centro da nossa circunferência. Então, vai ser módulo de A, 3 vezes o x0, que é 2, mais o B, que é menos 1, vezes o y0, que é 1, mais o C, que é 5. Embaixo fica raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Prontinho. Substituir na formulinha, vamos calcular. Então, em cima vou ter a distância entre G e o centro vai ser módulo de 3 vezes 2, 6, menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 5, e embaixo, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, de menos 1 dá 1, então fica a raiz quadrada de 9 mais 1. Então, trazendo aqui para cima, distância entre a reta e o centro da circunferência vai ser 6 menos 1 dá 5. Errei alguma coisa? Menos 1. Ah, 6 menos 1 dá 5, 5 mais 5, 10. Em cima, 9 mais 1 dá 10, eu tenho raiz quadrada de 10 embaixo, que não é exata, né? Bom, aí aqui eu tenho que lembrar que eu tenho uma fração e no denominador apareceu uma raiz. Tenho que racionalizar. O que é isso? Eu vou multiplicar aqui por raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 10. Aí vamos lá. 10 vezes raiz quadrada de 10 é só juntar. 10 raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 vai ficar 10 vezes 10 dá 100. Então, eu fico com raiz quadrada de 100 e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu fiquei aí com 10 raiz de 10 sobre 10. Eu simplifico o 10 com o outro. Resultado, raiz quadrada de 10. Então, muito bem. A distância entre a reta e o centro da circunferência deu raiz quadrada de 10. Bom, e se a gente não tiver uma calculadora para ver quanto é a raiz quadrada de 10 para comparar com o raio, né? Eu quero comparar com a medida do raio, que é 5. Pense o seguinte: quais são as raízes, né, exatas que estão antes do 10 e depois do 10? Então, antes do 10, eu tenho 9. Raiz quadrada de 9 é exata. Depois do 10, o número que tem raiz quadrada exata é o 16. Então, veja que raiz de 10 está no meio dos caras. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Isso significa dizer que a raiz quadrada de 10 está entre 3 e 4. Ou seja, é 3, alguma coisa. É maior que 3 e menor que 4. Então, de qualquer forma, raiz quadrada de 10, ele é um valor menor do que 5. Porque ele é maior que 3, mas é menor que 4. E 4 é menor que 5. Então, raiz quadrada de 10 é menor que 5. O que significa dizer isso? Que a distância é menor que o raio. Se a distância entre a reta e o centro da circunferência é menor que o raio, é porque elas são secantes. Veja aqui, ó, o raio 2, distância, por exemplo, 1, que é menor, significa dizer que elas são secantes. Beleza? Então, nós temos aqui que a nossa reta G é secante à circunferência, porque a distância entre a reta e o centro da circunferência deu menor do que o raio.
Dúvidas? Obrigado por assistir. Bom estudo!